Olá, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos iniciar hoje a nossa aula, iniciar o módulo 10 da apostila de vocês. Prestem bastante atenção, porque é um módulo importante. Nós vamos continuar estudando, vamos continuar vendo a leitura de mundo segundo Karl Marx, tá bom? Então prestem atenção, vamos lá. Primeiro a gente precisa lembrar que quando Karl Marx faz a leitura da sociedade, ele faz uma leitura a partir de um ponto de vista econômico. Aí ele olha para a sociedade, resume a sociedade num ponto de vista econômico. Ele diz que todo ser humano é produtor por natureza. O ser humano fabrica coisas úteis e coisas inúteis. Esse é um conceito um pouco relativo, porque eu posso produzir algo que é útil para mim, de acordo com as minhas necessidades, mas pode não ser útil para você. Ou pode ter um valor para mim e para você pode ter outro valor. Isso a gente chama de valor de uso, esse conceito relativo do valor do produto. Tá? Esse é um conceito individual do valor do produto, a gente chama de valor de uso. Mas no mercado a gente não pode ter um valor subjetivo, um valor relativo, um valor para mim e o outro valor para você. Não pode ter dois preços diferentes no mercado, correto? Deve ser um valor objetivo. Então, no mercado existe o valor de troca e não o valor de uso. O valor de troca é estabelecido socialmente, é um valor que a sociedade atribui à mercadoria. Não pode ser um valor individual, porque o valor individual é relativo. Tá, mas então você pode me perguntar, como esse valor de troca, ele é colocado então, já que nós temos necessidades diferentes, que o indivíduo tem necessidades diferentes, o que é que define o preço de um produto no mercado? Bom, com certeza você já ouviu falar da lei da oferta e da procura, correto? A lei da oferta e da procura diz o seguinte: quanto maior a procura, maior vai ser o valor da mercadoria. E quanto menor a procura, menor é o valor da mercadoria. Por exemplo, agora a gente está vivendo uma época que todos procuram o álcool gel. O que aconteceu com o preço do álcool gel? Foi lá em cima, passou de entre 6 a 8 reais, passou agora a 20, 23 e até maiores os preços que a gente consegue encontrar. Então, essa é a lei da oferta e da procura no mercado. Existe uma outra lei na economia que diz o seguinte: não, nada é vendido por menos que vale e nada é comprado por mais que vale. Será que essa lei é mesmo respeitada? Será que o preço que a gente paga não é menos que a mercadoria vale e também a gente não paga mais do que ela vale? Uma reflexão para nós, né? Algo que também influencia no preço da mercadoria é o trabalho humano. O trabalho humano define esse valor de troca. Se existe trabalho humano, há um valor de troca. Se não existe trabalho humano, não tem um valor de troca. Por exemplo, o oxigênio, para nós vale muito. Sem oxigênio a gente não vive, correto? Mas ele tem um valor de mercado, eu preciso pagar para respirar? Obviamente não. Mas e o oxigênio hospitalar? O oxigênio hospitalar, ele é fruto do trabalho humano. Se ele é fruto do trabalho humano, então sim, ele tem um valor de troca, a gente paga por ele, correto? Ele é comprado para atender os pacientes que precisam lá no hospital, ok? Então existe essa diferença entre o oxigênio que eu respiro porque não teve trabalho humano, mas o oxigênio hospitalar sim precisou do trabalho humano, então ele tem um valor de troca. Algo também que influencia esse valor de troca é o tempo socialmente necessário para a produção ou a reprodução de determinada mercadoria, certo? Então, o tempo gasto para produzir uma mercadoria, se for um tempo maior, vai ter um custo maior, um valor maior de troca. Se o tempo é menor para essa produção, então o preço vai ser menor. Bom, nós entendemos então o que é valor de uso e valor de troca, correto? Mas como foi definido a moeda de troca, o que paga esse valor? Lá no início da história da nossa sociedade, a gente sabe que as trocas eram feitas de acordo com a necessidade. Por exemplo, eu tenho um celular, mas eu preciso comprar agora um computador. Você precisa de um celular e está vendendo um computador. Então a gente usa as nossas necessidades, a gente faz essa troca e os dois conseguem saciar a sua necessidade, os dois conseguem ter as suas necessidades atendidas. Mas para isso acontecer, era um pouco mais difícil, porque eu precisava encontrar alguém que precisava da mercadoria que eu tinha e que tinha a mercadoria que eu necessito. Então essa troca, essa negociação se tornava um pouco mais difícil, ok? Então o que acontece? Existiam alguns artigos que eram de procura geral.
usaram especiarias, o sal para fazer essa troca, foi moeda de troca, até que encontraram algo que realmente todos queriam, que era o ouro. Esse era um artigo de procura de todos. Então o ouro começou a se tornar aí a moeda de troca, aquilo que paga o que eu preciso. Hoje ainda nós temos o ouro como moeda de troca, mas é óbvio que eu não carrego barras de ouro para fazer um pagamento, né? Se eu vou comprar uma casa, por exemplo, de 400, 500 mil reais, eu não preciso levar várias barras de ouro para pagar. O dinheiro foi criado para representar o ouro. Então, tanto a cédula de papel como a moeda, ela foi criada para representar o ouro. Hoje nós temos mais representação desse ouro. A gente tem, por exemplo, cartões de crédito, cartões de débito. Hoje quase a gente ainda usa moeda física, né, o papel, a cédula, mas se torna já um pouco mais raro usar esse dinheiro. A gente usa mais o cartão já. A gente já está numa era que essa representação do ouro ficou mais virtual ainda, mas o dinheiro foi criado para que representasse o ouro. Existe até uma série, né, que com certeza a maioria de vocês conhece, a série espanhola La Casa de Papel, que existe uma crítica com relação ao capitalismo, e aí eles mostram lá as barras de ouro estocadas no Banco Nacional e as cédulas que representam esse ouro. Bom, então para Karl Marx existe a mercadoria, essa mercadoria ela é comprada por dinheiro e esse dinheiro vai se tornar novamente mercadoria, porque ele me dá poder de compra e eu vou comprar uma outra mercadoria. Então, existe esse esqueminha aqui. Capital para Karl Marx não é o dinheiro somente. O capital é uma relação social, é essa troca, é um dinheiro que eu tenho para fazer o investimento. Isso aqui é capital, essa relação aqui eu defino como capital, não é simplesmente o dinheiro. Então vamos entender, se o indivíduo ele perde o seu meio de produção, imagine agora que ele não tem como mais produzir, sobra o que para o ser humano? A sua força de trabalho, correto? Então ele vai vender o que para sobreviver? Se ele não tem o meio de produção, ele vai vender a sua própria força de trabalho. Se ele vende a sua própria força de trabalho, ele torna-se então uma mercadoria. Olha que interessante aqui o pensamento de Karl Marx. E ele diz o seguinte, que o ser humano é a única mercadoria capaz de produzir algo de maior valor do que ele mesmo. Então ele vende a sua força de trabalho, ele torna-se uma mercadoria e produz uma mercadoria que muitas vezes vale mais do que ele mesmo, mais do que o salário que ele recebe. E o salário aqui, ele é definido pelo tempo socialmente necessário para a produção de algo. E aí entra a diferença salarial, porque para produzir determinada mercadoria, eu necessito de menos tempo. E para produzir uma mercadoria um pouco mais complexa, eu vou necessitar de um tempo maior, de uma dedicação maior, de um trabalho maior. Então entra aqui a diferença salarial. Então, para Karl Marx, existe o dinheiro que se torna mercadoria. Essa mercadoria que a gente viu agora, que pode ser inclusive a mão de obra, o trabalho humano, e isso traz para mim mais dinheiro, porque se a mercadoria aqui é o trabalho humano e o trabalho humano produz algo que vale mais do que ele mesmo, vai trazer para mim mais lucro, vai trazer para mim mais dinheiro. Ok, pessoal? E aqui a gente começa a entender a crítica que Karl Marx faz ao sistema capitalista, ok? Eu espero que vocês tenham entendido aí esse início. Na próxima semana, nós daremos continuidade a esse conceito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Um abraço para vocês.